Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast é feito direto do coração de Deus para mim e para você. Amém? O tema do Missão Mãe de hoje é Deus multiplica o azeite da viúva. Eu não sei se você chegou aqui neste episódio porque você está precisando de um milagre, de uma intervenção de Deus, assim como aquela viúva. Talvez você olhe para um lado, olhe para um outro e diga: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Mas o Senhor da multiplicação está aqui neste lugar, Ele está entre nós. Amém? E eu já quero embasar esse tema, como o Senhor nos orienta, abrindo a Bíblia. Abre aí sua Bíblia. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que tenho eu de fazer? Declara-me o que tens aí na tua casa. E a viúva disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Glória a Deus. Eu não sei você, mas quando eu leio essa passagem e me coloco no lugar dessa mulher, eu tenho pena dela. A situação que ela estava vivendo era desafiadora. Naquela época, uma mulher que não trabalhava, cuidava dos meninos em casa, viúva, estava totalmente desacobertada. Hoje, quando uma mulher fica viúva, tem um aparato do governo, de repente ele trabalhava, né? Quando o homem trabalha em alguma empresa, tem um seguro, né, de vida, seguro de morte, o que for. Mas naquela época não. Naquela época, a gente vê aqui nesse cenário que essa mulher ela era pobre. Ela vivia numa casa, como ela disse aqui ao profeta Eliseu, não tem nada na minha casa. Por quê? O que ela quis dizer aqui não tinha nada o quê? De valor. Então ali eles viviam numa limitação financeira. Como ela fala aqui, o texto mostra, ela tinha um homem em casa, um marido bom, temente ao Senhor, mas que em vida, no dia a dia, com certeza trabalhava, tentava, mas a conta não fechava e ele contraía uma dívida. E aí esse homem morre. Com certeza um homem jovem, né? Porque se ela estava com 2 filhos em casa que não trabalhavam, porque eles eram muito pequenos. Então, aquela mulher, ela ficava em casa para cuidar dos filhos. E o marido estava trabalhando. Contrai uma dívida porque já não está dando conta do mínimo para se ter naquela casa, do básico. E aí o homem morre. Deixa uma dívida. A dívida não era pequena, porque o credor estava querendo levar os 2 filhos como escravos. Aquela mulher que já não tinha um marido, um homem temente a Deus, o servo do Senhor, que provia aquele mínimo básico, mas provia, sustentava a casa, ela agora só tinha os 2 filhos. E os 2 filhos não era só a questão afetiva, né? De olhar, e são meus filhos, são minha vida. Não era só isso. Aquelas crianças, elas eram uma esperança para aquela mulher no futuro. Porque eles iam crescer, iam trabalhar, iam aparar ela. Então imagina aquela mulher não conseguindo dormir à noite, acordando preocupada, angustiada, porque ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, ela não via como pagar aquela dívida. E os filhos dela estavam a ponto de serem levados pelos credores. Ela não ia ter o que fazer. Só tinha uma pessoa que podia mudar aquela triste história, aquele triste destino. O nosso Deus. Aquela mulher, ela estava numa situação desfavorável. Pobre, viúva, com 2 meninos para criar, sem trabalho e capaz de perder os 2 filhos para os credores. Mas ela servia a um Deus que pode tudo. O dono do universo, o Deus da multiplicação. E ele estava ali com ela. Tá pensando que ele deixou ela, foi? E abandonou? Não, ele estava ali naquela situação com aquela mulher e com aquelas crianças. Ele é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. E o que acontece? Aquela mulher
clama, pede socorro ao profeta Eliseu. Quem era o profeta Eliseu? Ele era um homem que tinha um dom profético, andava entre o povo de Deus, era um homem muito bem renomado, muito conhecido, a sua presença era muito valorizada, né? E, inclusive, o profeta Eliseu conhecia o marido daquela viúva. Então, ela diz, eu vou pedir socorro, quem? O profeta Eliseu. Ele tem conhecimento, ele conhecia o meu marido, ele sabe quem somos, ele vai me ajudar. Acho que ali ela criou no coração dela uma expectativa, uma esperança no profeta Eliseu. E ele era um homem realmente, um homem de Deus. Ele tanto tinha um dom profético, como ele tinha o dom de curar. Ele tinha aí a porção dobrada, né? E aquele homem, diante daquela mulher, percebendo com certeza o seu desespero, profeta Eliseu, teu servo, meu marido, deixou uma dívida, vão levar meus filhos. Ele olha para ela e sabe o que ele diz, irmãos? E o que é que eu posso fazer? E o que é que eu hei de fazer? E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente está numa situação difícil e a gente às vezes olha para algo, para alguém, para uma circunstância e a gente acha que a solução vai vir de lá. E aí Deus nos surpreende. O profeta Eliseu deu uma resposta a ela onde ela viu que não era dele não que vinha a solução. E ali ele diz, o que eu posso fazer? Acho que o semblante dela naquele momento foi de decepção. O chão dela se abriu, Talvez ela pensou, ele pode fazer uma cotinha, né? Ele anda pelas escolas de profetas, conhece muita gente, pode fazer uma cotinha, pode ver alguém que é rico e me ajudar, alguma coisa. Alguma coisa ele vai ter de solução. Mas ele olha para ela e diz, o que eu posso fazer? É quando Deus entra na história. Quando parecia o fim, era o começo. E aí ele fala, você tem vasos aí na sua casa? Vazios? Tenho. Certo? Traga aqui para o meio da sala. Vá na vizinhança e pegue vasos também com seus vizinhos. E a gente vê que essa mulher, apesar de desesperada, ela era uma mulher sábia. Porque qual era a lógica de pegar vasos vazios? Se ela já disse que só tinha uma botija de azeite, mas ela obedece. A gente vê também que era uma mulher que tinha um bom convívio com a vizinhança. E nós, servas de Deus, precisamos ter um bom cheiro. Passar e deixar um bom cheiro. E ela tinha ali conhecimento, ela tinha network. E ela saiu pegando vaso, acho que para onde ela pensava que tinha vaso, ela saiu ali pegando os vizinhos. E eu olho assim pelos olhos da fé e vejo que na casa daquela mulher fica cheio de vasos, vazios até então. E ela não está entendendo nada. Porque Deus, ele trabalha fora da nossa caixinha, limitação humana. Ele vem de uma maneira nova, de um jeito totalmente inesperado, contrariando a lógica humana. E o profeta diz, pronto, agora fecha a porta e fica aqui tu e teus meninos e começa pega essa botija de azeite e começa a encher os vasos. E a mulher obedece. E aí olhe pelos olhos da fé e contemple vaso por vaso cheio de azeite. E os vasos iam se enchendo um por um, até não ter mais nenhum vaso vazio. E aí ele diz, tem mais algum vaso que a gente possa pegar? Ela, não, acho que ela pensou assim, olha, o que eu tinha de pegar, eu peguei. Então pronto, cessa o azeite. E aí ele diz assim, é interessante falar que o azeite, por que o azeite? Naquela época, o azeite, ele não era útil apenas como forma de alimento. O azeite era um produto extremamente valorizado. Ele era utilizado como fonte de alimento, ele era utilizado como um combustível, porque não tinha rede elétrica, né, naquela época. Então, as pessoas usavam lamparinas e o azeite era o combustível das lamparinas. Então, toda casa utilizava também o azeite para esse fim, né? O azeite era utilizado também como um medicamento para tratar feridas. Era utilizado pelos profetas, pelos homens de Deus, para ungir reis, ungir doentes. Então, assim, era um produto digamos assim, múltiplas funções. E ali, quando aquela mulher que só tinha uma botija de azeite vê a sua casa repleta de vasos cheios de azeite, aleluia! O profeta diz assim, pega a parte do azeite e vende e paga a tua dívida. E a outra parte, tu fica para tu e teus meninos viverem. Aleluia! Sabe o que eu vejo aí? Que Deus verdadeiramente
Ele é o marido das viúvas, ele é o pai dos órfãos. Ele não chega naquele cenário apenas fazendo o que aquela mulher estava clamando. Acredito que pelas madrugadas, Senhor, eu preciso pagar a dívida. Porque às vezes a gente foca tanto em um problema, né? Mas Deus, ele contempla o todo. E ele não se preocupa só em aquela mulher pagar aquela dívida para ter paz, mas também para se manter, ela e os meninos. Eu acredito que ela pode até ter pensado, se eu pagar a dívida, eu dou um jeito de trabalhar, né? Mas Deus se preocupa. Não, você vai continuar em casa, cuidando dos seus filhos, porque tem mantimento para você e para as crianças. E eu aprendo 3 lições com essa passagem. A primeira delas é que Deus, ele não está alheio à nossa dor. Você pode olhar para um lado, para outro, Deus me esqueceu, mas não esqueceu não. Ele está com você lado a lado dentro da sua casa e vendo o seu problema e ele está vendo que só tem uma botija de azeite. Só vai durar alguns dias, depois a gente vai o quê? Morrer ou pedir aí comida a um e a outro? Vou ter que sair pedindo? Não! O teu Deus está contigo nesse pouquinho, nesse contra-gotas. Ele está contigo, ele está contemplando. Porém, para ele operar um milagre, a gente precisa estar numa situação desconfortável. Porque se essa mulher fosse rica, não tivesse dívida, como é que ela ia experimentar um milagre? Como é que ela ia ver com os próprios olhos esse milagre? Para a gente experimentar o sobrenatural, muitas vezes Deus vai nos levar para o desconforto. E é por isso que você e eu precisamos ter um olhar de águia, ter fé, entender que as coisas não são como a nossa visão humana, como as pessoas com a visão humana estão vendo, mas é uma visão espiritual. A segunda lição que eu aprendo com essa história é que Deus, ele age na hora certa. Eu vou morrer, só tem uma botija de azeite. Não, tem o suficiente. O que você tem aí pode parecer aos seus olhos que é nada, como ela falou, não tenho nada, mas é o suficiente, aos olhos de Deus é o suficiente. A gente vê aí no capítulo 4, do 3 ao 5, olha que coisa linda. Então disse o profeta, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Olha, presta atenção, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. E aí ela foi, partiu, fechou a porta, pegou os vasos e aí trouxeram todos os vasos possíveis e imagináveis vazios e encheu. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele trabalha fora da lógica humana. Talvez aquela mulher estava se perturbando com tantas possibilidades. Eu preciso encontrar uma saída, mas a saída que Deus tinha para ela era algo que a mente dela não podia, com a limitação humana que nós temos, acompanhar o que Deus podia fazer. E é isso que a gente precisa esperar de Deus. É o sobrenatural, é aquilo que minha mente não consegue nem contemplar, porque Ele é o Deus que surpreende. O milagre é para a glória de Deus, mas também é para atender nossas necessidades. Então a necessidade quando surge, você tem que entender que pode estar surgindo também uma oportunidade de você viver um grande milagre, uma grande experiência. Porque é para isso que existe o milagre. E por último, nós servimos ao Deus da multiplicação. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é suficiente. Quantas vezes nós queremos abrir a boca e murmurar? Porque eu tenho pouco. Não. Deus não quer a gente com essa visão limitada. Nós temos o suficiente. Aquela botija de azeite era suficiente. A gente conclui essa história aprendendo que a gente serve a um Deus que provê, que chega na hora certa, que contempla tudo e que muitas vezes permite que passemos e entremos em caminhos tortuosos. Mas não é para a gente morrer, não. É para a gente experimentar o extraordinário. Glória a Deus. Amém. E a gente conclui essa reflexão, né, dando uma pequena introdução aqui do tema de hoje. E eu já quero, gente, apresentar a vocês nossas queridas entrevistadas. Mas antes, quando vai mudar a câmera, eu me lembrei que eu tô com o microfone de uma das entrevistadas. Deus é tão bom que ele mostrou agora, quando terminou a reflexão. Irmã Ana Carla, irmã Simone, sejam muito bem-vindas. Deixa eu pegar o microfone, botar aqui. Eita, caiu.
Ao vivo é assim, viu? Já disse que vocês estão aqui na sala da minha casa, eu quero todo mundo à vontade. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E aí, vocês estão à vontade? Estamos bem. Duas mulheres de Deus. Eu disse, Deus, esse programa de multiplicação é um programa muito específico. A gente não pode trazer alguém que não experimentou a multiplicação. A gente precisa trazer mulheres. Quem, Senhor? E o Senhor me mostrou a irmã Ana Carla e a irmã Simone. Vocês creem? Eu creio. Glória. Tanto é que eu não conheço o testemunho de vocês, mas se Deus escolheu vocês é porque tem algo pra gente aprender aqui da parte de Deus, amém? Amém. Bom, quero que vocês fiquem muito à vontade, mas a gente costuma começar louvando. Vamos louvar? Vamos. Esse hino, Deus proverá. Eu quero que você abra a sua boca aí, onde está, em casa. Não sei se você está fazendo um serviço doméstico. Eu gosto de assistir Missão Mãe fazendo serviço doméstico. Ou se você está no seu trabalho. Interessante, irmã Ana Carla e irmã Simone, eu estava na CPAD, muito engraçada essa história, e um irmão chegou assim para mim, eu estava lendo um livro na CPAD e ele disse, irmã Stephanie do Missão Mãe? Aí eu, sim, aí ele, deveria ser Missão Família, viu? A minha esposa dizia para mim, assiste esse episódio, assiste esse podcast. Eu não vou assistir, eu não vou porque é coisa de mãe, de mulher, eu não vou assistir. Não insista. E ele, um obreiro da casa do Senhor, ele disse, eu não vou assistir. Mas um dia ele disse que teve um episódio que marcou muito o tema, era algo que ele estava... Eu estou precisando desse tema. Aí quando chegou no trabalho, ele botou no fone de ouvido, escondidinho assim, o celular no bolso e começou a assistir. Ele disse que enquanto trabalhava, a lágrima descia. E Deus ali falava com ele. E ele disse, agora é o contrário, irmã Stephanie. Agora eu assisto quando sai e eu já digo a ela, olha, esse episódio foi muito bom. Pode assistir. Eu assisti antes dela. Glória a Deus. Eu grave isso. Deixa eu gravar. Eu não posso gravar não, irmã Stephanie. Eu vou gravar dizendo que eu estou assistindo programa de mulher, irmã Stephanie. Aí fica no off, né? Mas o senhor sabe, né? Que eu estou falando do senhor, o senhor sabe. Amém. Vamos cantar Deus proverá. Deixa eu ver, minha sandália parece que prendeu aqui. Eita, deixa eu ajeitar. O programa aqui é ao vivo. Vocês fingem que estão na minha casa. Minha casa não é tão chique assim não, tá, gente? É bem simples. Mas vocês fingem assim que estão na minha casa. Tem uns docinhos aqui, ó, que vocês já podem ir provando da Bom Sweets. São dos nossos jovens aqui do coral. Eles vão casar. Aí começaram a fazer doce para vender. O negócio tá dando certo, viu? Estão com catálogo, tem uns biscoitinhos aqui amanteigados, a gente vai provar, tem água. E depois tem presente da Believe também, porque o Deus da multiplicação já chegou nesse programa, glória. Deus proverá de Gabriela Gomes, você abriu aí no seu celular, cante conosco, o estúdio vai cantar todinho, porque aqui tem um bocado de gente, viu? As irmãs trouxeram aí convidadas, amém? Vamos lá? Eu posso até estar aflito, 3, 2, 1. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Diga assim pra quem tá assim, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Amém. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar,
mesmo falho me faz andar sobre as águas. Oh, glória! Aleluia! Serve a um Deus Glória a Deus. muito grande, né? Glória. Às vezes a gente quer grande. limitar, né, o nosso Deus, mas ele é tão grande. Glória Ele é ao muito nome de grande, Jesus. fiel. Que honra ter vocês aqui. Amém. Amém. Como agradeço ao meu Deus. Tenho muito a aprender com vocês. Sei que tem alguém em casa que chegou aqui, talvez desesperada, né, como aquela viúva estava. Mas o Deus da multiplicação está neste lugar. Glória a ao nome de Deus. Jesus. Amém. Quem é a irmã Ana Carla? Sou dirigente, né, do ciclo de oração ali em Alto do Mandu, a área 31, né, esposa de Carlos Antônio, mãe de Esdras e Samuel, né, uma mulher humilde, serva, temente a Deus, mas também vivendo da providência, da provisão desse Deus que é tão grande, Glória a Deus. o Deus que provê, como ele proveu na vida desta mulher, a qual ela recorreu. O lindo, irmã Stephanie, é que ela recorreu ao homem de Deus. Não foi a qualquer pessoa. Ela tem Foi a sabedoria. um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Porque ela poderia, naquela cidade, recorrer a qualquer outra pessoa. Mas o lindo é que ela chegou diante dele e disse para ele: tu sabes que o teu servo era um homem, deu um requisito do esposo. Passou para ele a qualidade do marido que ela tinha. Tu sabe que ele temia a Deus. Isso é muito profundo. Dentro de casa, ela tinha um esposo, um pai e um provedor, né? E Deus ali se utilizava do profeta. Deu toda a instrução. Glória a Deus. Aleluia! Para ela. E ela assim o seguiu. Como é bom a gente seguir conselho de homens e mulheres de Deus. E nesta noite eu quero lhe dizer a quem você está recorrendo. Aleluia. Diante do cenário a qual você se encontra. Vá o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus ele vai prover na tua vida. Oh, glória. Aleluia! E Aleluia. a senhora, quem é a irmã Simone? Eu sou uma pessoa simples, mãe de Ana, de Rebeca, esposa de Charles, coopero ali na União de Adolescente e passei por campanha, círculo de oração, tenho muita experiência, né? Mas preciso, estou adquirindo mais experiência, né? E é um texto que foi falado que me chama muita atenção, pois uma mulher que ela vivenciou, já estava vivenciando, né? Quando se adquire uma dívida e sabia que o seu esposo, com vida, estava ali se esforçando, né? Para manter aquela casa. E depois que ele morre, aquela mulher fica numa responsabilidade muito grande, né? Só com seus 2 filhos. E aquela mulher entrou em desespero. A gente observa que o desespero dela foi muito grande, a ponto de recorrer ao homem de Deus, né? Porque ela sabia o que ia acontecer, né? Como já foi falado, que naquela época ela não tinha o salário que as viúvas de hoje têm. Ela não tem os imóveis que muitas vezes fica, né, para quem falece. Ela não tinha o recurso que muitos podem adquirir hoje, né? E aquela mulher sabia que ia acontecer com seus filhos. Ela ia perder do jeito que tinha perdido o seu esposo,
Mas aqueles filhos não iam mais permanecer com ela ia ficar sozinha. E entra em desespero, como qualquer mãe que esteja acontecendo nessa hora, que está para perder alguma coisa, um teto, família, não é? A enfermidade que ninguém sabe, Esteja com dívidas, né? Uma dívida. Eu, por exemplo, eu tive uma dívida. A dívida não foi minha, mas eu me lembro que o meu esposo, ele tinha... Deus tinha aberto uma janela e eu tinha uma chamada e eu dizia a Jesus, eu vejo esse povo andando muito bonito, não tenho roupa, não tenho sapato, e como é que o Senhor vai fazer uma chamada na minha vida e como é que eu vou me proceder? E o Senhor disse para mim que ia me dar um recurso. Mas eu não sabia como é que vinha esse recurso, eu não sabia de onde isso ia acontecer. Eu sou filha de comerciante e num lugar bem sucedido, mas para Deus provar não tem isso, né? Ele prova o pobre, ele prova o rico, ele prova da maneira que ele quiser. Ele disse para mim que ia me dar um recurso. E eu nunca contei esse testemunho. Eu, quando me deparei com esse assunto, eu entrei em aflição, como esta mulher também entrou. Quando o Senhor fez essa promessa para mim, o Senhor dizia para mim que ia levar um da minha família. E foi muito rápido a morte da minha mãe. Só que quando minha mãe faleceu, ela estava dentro de um comércio. E quando ela estava nesse comércio, você sabe que o comerciante, ele compra e ele paga. E quando ela chega a falecer, a gente não sabia que ela estava com dívidas não atrasada, mas com dívidas Simone, que ia vencer. Eu vou pedir para a senhora consegue tirar o óculos? Porque como ele está refletindo no estúdio, pronto, fica melhor. A senhora continua da parte da sua mãe morreu. Então, o Senhor, ele tinha dito para mim que ia guardar alguém da família. E a morte da minha mãe foi muito rápida. Ela saiu e quando ela foi socorrida, o óbito, a gente soube do falecimento dela. Mas ela estava trabalhando, ela tinha feito uma compra muito grande nesse comércio, para esse comércio. E a gente não sabia que ela tinha dívida não atrasada, mas eram dívidas que iam vencer. Dívida de 30 dias, 45 dias e dívida de 60 dias. Eu já estava sentindo a dor da perca da minha mãe. E quando Deus lhe falou. E quando nós ficamos cientes que ela tinha essa dívida, a gente não podia, de forma nenhuma, cruzar os braços. Eu disse a Deus, fiz como esta mulher. Eu disse, a minha mãe era a tua serva. Aleluia. Eu disse ao Senhor, ela te servia. Aleluia. Eu tenho certeza que ela fez para pagar. Ela fez porque era necessário. Mas agora ela faleceu
E qual é a orientação que tu nos dá, Senhor? O que é que nós devemos fazer? E o Senhor disse para mim: você vai negociar. E eu disse: mas esse valor é muito alto para eu pagar. E como é que eu vou pedir aos credores mais crédito? Porque de onde se tira tem que se colocar. E eu me lembro que eu fazia consagração, eu fazia jejum, porque a data era muito próximo e ela já tinha o dinheiro, mas tinha que haver processo para tirar aquele dinheiro do banco, tudo. E o Senhor disse assim: eu vou te honrar aqui. Eu tinha esquecido da promessa que o Senhor tinha falado comigo. O Senhor disse: eu vou te honrar. E o Senhor, através da orientação dele, através do trabalho, o Senhor me honrou. Honrou a mim e honrou aqueles que estavam comigo. A gente pagamos a dívida. Glória a Deus. Deus, ele Aleluia. manteve novamente. Aleluia. E aquela palavra que o Senhor disse assim para mim: vou eu abrir a porta. Glória a Deus. A porta foi aberta naquele momento. E até hoje eu desfruto dessa porta. Aleluia. Então eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que às vezes, diante da dor, você não quer avançar. Eu vejo pessoas que não querem pegar naquele carro, porque foi uma perca de alguém, ou entrar dentro daquela loja, ou dentro daquela casa. Ah, eu tenho que vender, eu tenho que desfazer, mas não é assim, não é? Deus, você pedir a orientação de Deus, aquele azeite ele foi multiplicado, né? E aquele azeite estava dentro de casa. Aquelas vasilhas foram todas emprestadas, né? Então eu quero dizer que há saída para o problema, né? Nós estávamos aí na pandemia, a gente viu o desespero das pessoas, as percas das pessoas. E Deus, ele planejou saída, não é? Então, existem pessoas que não sabem nem o que fazer, porque perdeu o ente querido. Eu tenho muita experiência de Deus ter providenciado alimento para mim, onde eu não tinha nada. Eu ia muito para a igreja e eu escutava muito testemunho que Deus leva para o supermercado, que Deus manda. E uma certa vez eu olhei para o meu armário, eu não vi nada. E eu disse essa palavra: Senhor, tu não disse que manda? Eu quero ver meu armário cheio. Eu me lembro que quando terminou, saí do círculo de oração, tinha uma irmã à minha procura. E eu recebi aquele telefonema, ela disse: vá direto para o supermercado, porque o Senhor mandou fazer compra para você. E eu estava gestante de 8 meses. Eu não tinha nada, eu só tinha um vestido, era o único que dava, só tinha um sapato só, porque meus pés viviam inchados. E ela me mandou, eu me senti. Eu depois fiquei surpreendida e com vergonha. Eu disse: Senhor, me perdoa. Aí eu não tive nem coragem de colocar. Eu disse a ela: eu não tenho coragem de colocar. Ela disse: você não tem, mas eu tenho. Aleluia. Eu disse ao meu esposo: estaciona esse carro aqui na frente do supermercado. Aleluia. Porque a irmã fez a compra.
Olha, irmã, nunca mais eu duvido que Deus é o Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Eu quero dizer que quando eu fui convidada a chegar aqui, né, nessa palestra gloriosa, Jesus falou tanto ao meu coração que tem muita gente que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, né? Então você pode não estar vendo nada. Aquela mulher, até o azeite, ela achou tão pouquinho, não foi isso? Mas ela tinha uma coisa tão valiosa dentro de Aleluia. casa. Glória a Deus. Você tem algo dentro da sua casa que você pode estar achando que, não sei, acho que não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Né? Levante a sua cabeça. Glória a Deus. Eu me lembro que nós tínhamos um carro, já faz 20 anos, eu comecei a andar de Uber sem saber que existia Uber dentro da minha casa. Estávamos com um carro estacionado na frente da nossa casa e estávamos sem comida. Estávamos com o armário vazio. E eu me lembro que a vizinha disse assim, olha, eu vejo seu carro estacionado. Mas o carro não tinha gasolina, ele só estava estacionado na frente de casa. Ela disse assim, olha, eu quero ir para a restauração. Eu disse, eu levo, só não tenho gasolina. Aí ela dizia assim, eu coloco a gasolina e ainda eu te dou o dinheiro. Glória a Deus. O carro passou a ser um Uber e eu não sabia. E isso foi por Aleluia. muitas vezes. Fui para a feira, comprava, as pessoas davam valor e Deus, Ele me sustentou. Você tem alguma coisa em casa? Então, Deus quer fazer milagre com aquilo que você tem. Né? Às vezes se desespera, quer vender, quer destruir, não faz menção do valor que você tem dentro de casa. Mas foi dito, está sendo dito, né? Glória a Deus. Peça a orientação do céu, Aleluia. porque o céu tem resposta para dar. Tem saída, né? O céu tem saída para cada um de nós. E eu vejo pessoas, Deus diz ao meu coração, há muita gente, né, que está ouvindo, que não sabe o que fazer. Às vezes porque foi bem de vida e hoje não tem condição. Talvez a vergonha, né? A vergonha toma conta, né? Porque tem uma dívida no cartão, tem uma dívida com alguém. Mas Deus tem uma direção. Aleluia. Né? Deus tem uma direção. Então, você tem algo de valor dentro de casa que pode ser multiplicado. Oh, glória. Né? É. Pode ser multiplicado. Ele faz isso. Ele faz isso. Às vezes, diante da dor, ele extrai uma grande vitória. Enquanto esta mulher estava chorando, né, de percas, querendo solução, Deus já estava dando solução para ela. Deus está no futuro. É. A gente só enxerga o presente, É, mas sim, Deus mesmo. olha para o todo, né? O futuro. Oh, glória a É. Deus. Deus é muito grande. E isso fica sempre marcado. E eu quero dizer que hoje, Stephanie, hoje a gente temos muito recurso. Temos aposentadoria, temos recurso, como já foi dito, de bens, Glória a outros materiais, carro, casa, comércio. Mas dentro dessa palavra também, eu quero dizer
Porque hoje nós não podemos estragar nada. É. Eu me lembro que há poucos dias agora, uma irmã chegou para mim e disse para mim, não estrague nada. Vai chegar dias. Aleluia. Vai chegar dias de você procurar Glória a e Deus. não encontrar. Eu quero dizer para você que está ouvindo, se você hoje tem muito, não estrague nada. Guarde. Guarde. Porque chegou uma pandemia, né, que muitos não esperavam. Aquela fartura de mesa cheia. Quantos procuraram? Quantos procuraram? Nós não sabemos o que está para vir. Nós não sabemos o que há de acontecer daqui para frente. Mas não estrague. Essa é a palavra que Deus coloca no meu coração. Glória a Deus. Não estrague. Aleluia. Tenha cuidado. Temos muita liberdade, a qual aquela mulher não tinha. Aquela mulher custava a vida dos seus filhos para sobreviver, né? Mas hoje, às vezes tem gente que tem tanta coisa e está estragando. Deus tem abençoado o seu povo poderosamente, né? E muitos não vê o dia da manhã. Mas é isso que eu digo. Glória a Deus. E aí, já que a gente tá Glória a falando de Deus. fartura, né? Vamos provar um docinho aqui da Bom Sweets. Qual docinho a senhora quer provar, irmã Carla? Tem de ninho, tem de paçoca, tem de amendoim, tem de óleo. Olha o banquete hoje, viu? Tem surpresa de uva. Uma Tem de delícia. doce de leite. Vocês estão provando qual aí? Vou pegar o de amendoim. Surpresa de uva. Surpresa de uva. Vou pegar o de amendoim, viu? Eu amo esse de amendoim. Eu gosto muito de amendoim. Uma delícia. Muito bom. Delícia. Fartura do céu É. e fartura da terra do estado. Ô, Glória. Muito bom. Muito bom. Esse casal que faz esses doces, né? Eles começaram a fazer para casar. E eu creio que Deus tem um negócio, né? Quando a gente começa, bota um propósito de casar e Deus está no negócio, o negócio vai Vai abençoar. dar uma né, irmã delícia. Stephanie? Parabéns, viu? Lucas e Janine. Tá aqui pra gente, viu? Depois tem um biscoitinho que eu quero que vocês provem também, tá certo? Esse biscoito, ele é o carro-chefe, assim. Diz que ela leva pro trabalho, Quando chega pra bater o ponto, o pessoal já, olha, um biscoito é meu, 2 biscoitos eu vou levar. Eita. Ela disse que tem que ir fazendo a encomenda para poder acertar a quantidade. Deus da multiplicação, né? É. E a senhora, irmã Ana Carla, tem algum testemunho para dividir conosco sobre multiplicação aqui? À vontade. O Deus a qual nós servimos, ele é um Deus que ele prova, né, irmã Simone, a gente, mas também lá na frente ele aprova a gente com as suas bênçãos. Me lembro que há 2 meses atrás, irmã Stephanie e irmã Simone, eu tenho um filho de 22 anos, né, ele sofreu um acidente, ele trabalha e faz faculdade, e quem paga a faculdade é ele mesmo. Ele paga a faculdade, Glória a Deus. paga o plano de saúde dele, e diante da situação do acidente a qual ele teve que ir para o INSS, como as irmãs sabem, e ele disse, mãe, e agora? Como é que eu vou pagar a faculdade e o plano de saúde? Eu olhei para ele, eu disse assim, o Deus que nós servimos, Glória a Deus. ele vai cuidar de você nesse processo. E ele disse, mãinha, o tempo está se passando. E agora? Disse, vamos orar. Estamos no jejum, na oração. Deus, eu não tenho. O teu servo também não tem.
O dinheiro que meu esposo recebe só dava só para nós. Não tinha como a gente pegar essa dívida, tanto da faculdade como do plano de saúde. E a gente orando, eu me lembro que naquela segunda-feira, né, a qual a gente dirige aquele círculo de oração, sempre quando termina o término do trabalho, a gente faz a oração para Jesus mandar dinheiro. Aonde muitos, né, irmã Stephanie? Olha, para que isso? Eu sei para que isso, mas Eu sempre Deus... estou lá, viu, na oração. É, Senhor, o Deus que provê naquela tarde, Ele alcançou meu Aleluia. filho. Glória a Deus. Quando terminou, o Senhor naquela tarde disse assim para mim: eu hoje estou curando o menino, colando o osso do menino Glória a e Deus. provendo aquilo que o menino precisa. Na oração de manhã, de joelho. Terminou o trabalho, fiz a oração no final, onde eu saio do ciclo de oração, o telefone toca. Mãinha, a senhora crê? Eu disse, conta logo, menino. Divide comigo esse negócio. Mãinha, caiu na minha conta X. Glória a Vai Deus. dar para eu pagar meu Glória. plano de saúde, vai dar para eu pagar minha faculdade. aleluia. E eu disse, meu filho, continue sendo fiel a Deus. Porque o Deus que provê, Ele cuida. Ele prova, mas também Ele cuida. E naquela tarde, irmã Stephanie, ficou tão marcante na minha vida, que depois daquele dia eu disse, Jesus, como tu cuida. Aí ele chegou em casa contando o valor. O valor foi um valor alto, muito alto, a qual caiu na conta dele. E ele pagou. Disse, manhinha, como é bom servir a Jesus. Glória a Deus. Deus provê não só o que a gente pede, mas o que a gente precisa, né? Exatamente. Ele vem com a bênção completa, né? Exatamente, irmã Stephanie. E ali eu parei, eu digo, ai Jesus, como tu és tão fiel. Como vale a pena a gente se desgastar nessa obra. Sair de casa, pegar no trabalho do ciclo de oração de 9 horas, sair de 4 horas, como vale a pena a gente trabalhar para esse Deus, irmã Simone, que recompensa a gente. Né? Quando a gente clama, Ele diz, eu estou aqui. Glória a Deus. Lado a lado. Exatamente, irmã Stephanie. Lado a lado. O que eu acho lindo nesse texto é que aquela mulher, o credor, estava batendo na porta dela para levar os filhos dela. Mas nesta noite, eu quero te dizer, mãe e pai que estar aí, Glória a Deus. nos ouvindo, nos assistindo, eu não sei qual é o credor que está querendo destruir a vida do teu filho. Aleluia. Glória a Elérica Deus. muito, labarachoremito, ai. Mas eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, Glória. o credor, ele não vai destruir a vida do teu filho. Haverá libertação. Glória. Haverá mudança, porque o credor, ele bate constante na tua porta. Mas o Deus que é provedor, ele vai chegar mudando a história. Glória a O Deus. teu filho é propriedade de Deus e o adversário não tem poder sobre a vida dos teus filhos. Não é Glória a assim? Deus. Aí a gente olha a fúria sobre a vida dos filhos, né, irmã Stephanie? É investida na escola, né, irmã Simone? É investida dentro da faculdade. Mas o Deus que cuida, Ele cuida dos nossos Glória filhos, a protege. Deus. Não é isso? Uma bolha Oculta, celeste. exatamente. Oculta os nossos filhos. Às vezes ele arquiteta, o adversário arquiteta, mas Deus, ele chega nos despertando para a oração, para o jejum. Ele vai desfazendo de tudo, né? Desfaz de toda a artimanha do adversário sobre a vida dos nossos filhos. Mas o Senhor, ele é o Deus da multiplicação. Oh, Glória a glória. Deus. Vamos comer mais um docinho, que eu quero hoje que a gente prove de tudo. É comendo docinho do céu e da terra aqui. Irmã Simone chegou aqui e estava tímida. Eu disse, não, irmã Simone, a senhora no instante vai ficar à vontade. Eu já lhe conheço, eu sei que a senhora é uma bênção. Vou pegar esse aqui de óleo agora.
Como foi o chamado de vocês para essa obra tão específica que é dirigir um trabalho de Deus? O meu chamado foi de perca. De perca. Porque foi diante do acontecimento que eu contei. Deus fazia a promessa, mas eu sempre me achava muito pequena, sem condição, né? Que eu não tinha, assim, condição a qual eu via. E o Senhor, foi quando eu falei para Ele se Ele estava realmente me chamando. Ele disse, eu vou abrir um meio, uma porta. E quando Ele abriu a porta, eu disse, Senhor, eu agora não tenho mais para onde correr, né? Que às vezes a gente quer correr. Sabe que o preço é grande? É, porque Ele prova de várias maneiras, né? Ele nos prova de várias maneiras, isso é verdade. Aprovou no alimento, provou nas vestes, provou no emprego, né? Mas quando Ele chamou, eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Tu sabe que eu sou pequena, mas Tu é grande. E eis-me aqui, eu irei. Porque se eu for mesmo falar, foi através da minha mãe. A minha mãe foi dirigente de oração. A minha mãe estava com problema de saúde, de coração. A minha mãe, ela praticamente partiu na igreja. A minha mãe, Deus fazia promessa na sua vida, mas ela dizia que ela não tinha condição nenhuma da saúde e fez primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira cirurgia, ela disse, não, Senhor, faça a sua vontade. E o Senhor, Ele falava muito com ela. E sabe aquele estreito que ela ia para o hospital e só tinha eu para ficar? E eu ficava o dia todo e o Senhor falando. E a palavra certa que eu quero dizer é que se você tem a promessa, você diga para o Senhor, eis-me aqui. Era o que Deus falava com a minha mãe. A obediência. E quando ela fez a segunda cirurgia, estava para fazer a terceira, eu acompanhava tudo que Deus falava à minha mãe. E quando chegou a oportunidade de eu ser chamada para trabalhar para o Senhor, diante de todo o quadro que eu vi dela, eu disse ao Senhor, eis-me aqui. E ali Deus nos concedeu o privilégio, né? Que a gente acha que não temos condição e é verdade. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz e Ele aparece na nossa vida, né? E passamos ali cooperar com o pastor, em campanha, em círculo de oração. E hoje, por misericórdia, estamos ali dirigindo a União de Adolescentes. Mas sempre tendo prova, né? Deus, Ele nos prova, né? E não é uma prova só. Não é uma prova só. Pois eu tenho muita experiência, né? A maior experiência foi saber que eu tenho uma filha que Jesus ressuscitou na igreja e muita gente viu Como quando foi essa Jesus... história?
A Rebeca, ela é a minha filha mais velha e ela começou a ter um problema de saúde. A pressão começou a baixar. Chegou a ficar 4, caiu no meio da rua, foi socorrida. E uma certa vez o Senhor disse para mim, fui chamada e convidada aí para o círculo a vigília, perdão. Foi a vigília em Muribeca, uma vigília muito conhecida. E nesse dia, o Senhor disse para mim, livramento. Eu pensei que era comigo o livramento. Levei ela e nós fomos ali à vigília. Mas eu não sabia de nada, pois eu não sabia que o Senhor tinha dito naquela vigília que ia ressuscitar. Aquela vigília tinha promessa que o Senhor ia ressuscitar alguém naquela vigília. Eu não sabia. Saí com Rebeca e quando cheguei na vigília, a Rebeca começou a passar mal. Eu me desesperei. Eu estava dentro da igreja e me desesperei por ver ela sem força e gostaria muito de levar ela logo para o hospital. Sabe aquele desespero de mãe? Mas a convicção estando dentro da igreja, querendo só receber a oração e socorrer ao mesmo tempo, eu estava assim, naquele lugar. E o dirigente daquela vigília disse, irmã Simone, se a senhora for para o hospital, não dará tempo. Eu percebi que aquela palavra que ele estava dizendo era uma palavra de morte. Eu estava temendo. Eu estava temendo a situação. Eu não queria, naquele momento, passar por aquele momento. E eu queria logo, a minha solução era querer ir logo para o hospital. Mas quando eu cheguei na porta da igreja com ela, porque quando Deus quer fazer, quando Ele quer, já está, o que Ele falou tem que se cumprir. Ela passou mal, pegaram a cadeira, sentaram logo ela e o dirigente fez uma oração. Quando ele fez aquela oração, a igreja ficou de pé e eu vi a minha filha virar a cabeça para a direita. Olhei para ela, ela estava toda escura. E eu comecei a ficar apavorada, calada. E ele disse, vamos ficar de pé, porque a promessa neste lugar foi que o Senhor falou que ia ressuscitar. Eu fiquei muito surpresa com aquela palavra. E a minha filha ficou sentada e o Senhor se utilizou um dos seus vasos. Naquele dia, a igreja estava cheia de jovens, estava de pessoas adultas e a minha filha, ela precisava de algo novo da parte do Senhor. Ela precisava de um milagre, né? Porque a gente é mãe, os filhos é criado na igreja, mas tem aquele filho que precisa ver a glória de Deus, não é? A glória de Deus aparecer. E a minha filha, ela estava triste com algumas coisas também. E naquele dia Deus tomava uma pessoa e repreendeu a morte.
Ela ficou morta 30 minutos. 30. Toda roxa. Foi dito que foi um infarte. Ela não falava, o corpo começou a ficar gelado. E ali Deus usava uma pessoa, e quando Deus voltou à vida, a minha filha voltou outra pessoa. Muita gente foi renovada, Jesus batizou naquele dia. Jesus fez um grande milagre na vida da minha filha. Então, o Senhor, Ele é Deus de milagre. E Ele faz milagre. Ele faz milagre não só no alimento, Ele faz milagre na saúde, pois eu sou uma pessoa que eu sou um milagre. Eu, depois de 15 anos de ter a minha filha, eu não pensei que existia dentro de mim gases de cirurgias. E uma certa vez eu vim do círculo de oração, o Senhor disse para mim: estou eu te dando um grande livramento e uma cura. E eu não sabia que tinha ficado gases, materiais de cirurgia. Nossa. De 15 anos. De 15 anos atrás. E Jesus permitiu que colocasse para fora. Eu sentia muitas dores e não sabia de onde vinha. E quando foi agora, faz um ano, que depois de 18 anos, saiu mais outra. Eu sou um milagre. Deus ainda é o Deus de milagre. É um Deus que, quando eu deparei com esse texto, eu disse, eu não sei o que é que eu vou falar, né? Porque são muitos milagres. Milagres de cura, milagres de restauração, milagres de ressuscitar, né? Milagres de união também. Deus é Deus que faz famílias se unir, não é? Famílias que estão dispersas, Ele faz a união, não é? Eu tenho exemplo na minha família de pessoas que jamais queriam paz, e o Senhor fez a paz, né? Tudo isso é fruto de oração, né? Quando a gente, muitas vezes, estamos orando no ciclo de oração, a gente não sabe a dimensão que Deus entra, né? Quando a gente pede a Deus, os milagres vão acontecendo. Ele diz que o milagre acompanha aos que crê, né? Os sinais são sinais de Deus, restauração, libertação. A irmã falou de dinheiro. Eu me lembro que eu viajei sem dinheiro. Coisa para quem é crente mesmo, né? Viajei sem dinheiro. Deus falou que eu ia fazer viajar, eu sem dinheiro, não tinha um recurso. E o Senhor mandou dinheiro. Glória a Deus. Então, tudo isso provém de milagres da parte do Senhor, né? Onde não há saída, Deus prepara a saída. Quando não há solução, Deus cria uma solução, né? Quando não tem recurso, Deus tem uma porta. Glória a Deus. Né? Tudo é milagre da parte dele. Ele é um Deus de milagre. E hoje ele está para fazer milagre também. Glória a Deus. Né? O Senhor ainda faz milagre. Muita gente
quer ver só o milagre seja uma coisa extraordinária. Não, você vive o milagre todos os dias. Só estar vivo, amanhecer, né? Deus provê teu pão, a tua saúde, né? Esse é um grande milagre da parte do Senhor. Mas Ele ainda faz maiores ainda. Ele ainda cura o câncer, né? Levanta o paralítico, ressuscita ainda, né? O Senhor é o Deus de milagre. Glória a Deus. E essa mulher passou por tudo isso. Será que só existiu isso na sua vida? Não. Né? A Bíblia fala que aconteceu esse milagre. Mas será que na nossa vida só foi esse milagre? Tem outro milagre. Vamos viver outros milagres também, Glória a Deus. né? Estamos precisando e querendo mais milagre da parte do Senhor. Glória a Deus. Vamos provar aqui o carro-chefe, tá? Da Bon Sweets, carro-chefe, que esses biscoitos amanteigados. Me permitam passar para vocês. Eu quero que vocês digam aí o que, é que vocês acham. A nota que vocês dão. Tem que ser, olha, mulher de Deus vai responder a verdade, hein, gente? E aí elas provando, dizendo que é bom, e vocês provam também já sabendo de uma opinião aí, ó, honesta. Muito Bon bom. Sweets. Esses biscoitinhos aqui que são um sucesso. Uma delícia. Derrete na boca. Muito bom. Que delícia! Que bênção, gente. Tá bom demais. Bon Sweets hoje presente no nosso podcast para adoçar aqui a nossa noite. E a noite hoje é de multiplicação, viu? Glória. Quero ouvir também o chamado da irmã Ana Carla. Como foi o chamado de Deus para a vida da senhora? Esse chamado de ser dirigente de círculo de oração. É um chamado tão específico. Irmã Stephanie, foi um chamado, que eu digo que foi um chamado muito doloroso. Quando a gente não aceita, né, o querer de Deus, a vontade de Deus, a gente padece. E o Senhor, eu aceitei o Senhor numa determinada denominação, e depois o Senhor falando comigo que não me queria lá. Eu vim para a Assembleia, né? Dentro das Assembleias de Deus, eu não queria. E ali o Senhor foi trabalhando na minha vida. E se passou o tempo, o Senhor guardou a minha mãe, né? Guardou a minha mãe, e através, quando Ele guardou a minha mãe, Ele começou a falar comigo que tinha algo comigo muito estreito, que eu entrasse no caminho da oração, no caminho do jejum. E ali a gente começou a mergulhar, né? Trabalhando, tudinho. Se passou o tempo, a gente foi ser vice-dirigente do ciclo de oração lá de Mandacaru. Na época, a nossa irmã Raquel Ferreira, esposa, né, do evangelista Ricardo, ela nos fez o convite. Hoje eles estão em Flores, né, ali naquele interior. Ela me fez o convite para ser a vice-dirigente, ajudar ela. E ali a gente relutou um pouco. Não, Jesus, tá bom assim como componente. E a gente se rendeu, né? O querer, passei ali um bom tempo como vice-dirigente daquele trabalho. E o mais difícil foi eu não aceitar o querer de Deus na minha vida como dirigente de círculo de oração. Vice não foi nem tanto, mas como dirigente eu relutei muito. Muito mesmo, que chegou momentos, e quando estava muito perto dele cumprir, irmã Stephanie, com a promessa, e eu dizendo a ele que não aceitava, que não queria, que não queria, que não queria. Um preço muito grande, né, irmã? E ali a gente foi parar no hospital. Passamos um período ali naquele hospital, muito doente mesmo. E mesmo lá no hospital, dizia ao Senhor que eu não queria. Vim para casa, né, tudinho, os médicos me deram alta,
E eu relutando, dizendo a ele que não queria. Cheguei um momento a dizer a ele, olha, Senhor, se tu quiser me guardar, me guarda. Mas esse chamado eu não quero. Porque a gente bem entende que é um preço. Ser dirigente de círculo de oração, eu falo da círculo de oração, né? Porque é o trabalho a qual hoje eu me encontro, é um trabalho árduo. É um trabalho que requer muito da gente. E ali, irmã Stephanie, eu fui de novo. Voltei de novo para o hospital. E dessa vez num quadro muito difícil de enfermidade. E ali dentro daquele hospital, naquela área vermelha que eu fiquei, o quadro era um pouco difícil. E eu disse, Senhor, e agora? Eu disse, Senhor, se tu me deres uma oportunidade, irmã Simone, eu disse para ele, eu vou fazer a tua obra, porque eu vi a hora de Deus me guardar mesmo. Porque eu relutei para ser hoje uma dirigente de ciclo de oração. E ali, quando eu me rendi por completa a Ele, ao querer dEle, à vontade soberana dEle, o Senhor cumpriu com o chamado. Cumpriu com o chamado. Meses depois, eu fui chamada para ser dirigente de ciclo de oração. E quando o meu coordenador, hoje atual, né, que é Manassés Silva, ele me fez o convite, ele disse, irmã Carla, a senhora pode orar. Eu disse, pastor, eu não quero orar mais não. Eu já vou dando a resposta, eu aceito, né? Eu aceito ser. Aí ele disse, tá certo, irmã Carla. E hoje nós estamos lá, no Alto do Mandu. Toda né? segunda-feira é Todas uma as segunda-feira a bênção. igreja está convidada, né, para chegar ali naquele trabalho e tem sido de bênção, né? Se render ao querer, Melhor coisa. se render à vontade de Deus. Não tem para onde a gente correr. Se a gente for para um lado, ele nos cerca. O salmista Davi, ele disse, Senhor, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então não tem para onde a gente correr da vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E hoje nós estamos ali fazendo a obra. 4 anos vai fazer que nós estamos naquele trabalho de oração e tem sido de bênção. Muito Glória bom. a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom estar com mulheres de Deus aqui, viu? Amém. Glória a Deus. A gente se inspira, a gente olha assim, Senhor, me ajude a ser assim, a orar como essas mulheres, a ser cheia do Espírito Santo como essas mulheres. Mas eu sei que tem um preço, né? Tem. Não é nada de graça. É. Quem tem um chamado tem também o seu preço, né? Isso mesmo, irmã Stephanie. A gente já está com quanto tempo de gravação, irmão Everton? 1 em 10? Vocês gostariam de deixar algo aí que o Espírito Santo queira que vocês falem para quem está em casa? Depois a gente vai falar dos patrocínios e agradecimentos. Tem algo aí que vocês gostariam de... Eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus e também ao seu programa, né? Amém. Pois eu creio que muitas mulheres estão sendo edificadas por tudo que ouviu nessa noite, né? Então, eu quero dizer que Deus, Ele lhe chamou para ser mãe, para ser colhedora, né? Para ajudar. Deus tem um chamado na sua vida, porque Deus teve um chamado na vida desta mulher, a qual, né, o seu esposo foi, mas ela ficou aí, ó, né, lutando pelos seus filhos, né, lutou que foi abençoada pelo Senhor. Já pensou se ela não tomasse essa atitude de procurar o homem de Deus, né? Esperando que os seus credores viessem buscar seus filhos. Então, ela teve uma missão, né? Então, tem pessoas, como disse hoje, né? Que às vezes reluta o seu chamado, né? Assim, mas se você está passando
o que está passando hoje é porque tem um porquê lá na frente. Né? A Bíblia não diz: o que eu faço hoje, não sabes tu agora, saberás depois. Então, reaja, né? Tenha fé, tenha força, tenha convicção. Lembre das promessas a qual Deus te falou. E se Ele não falou nada, Ele é contigo, né? Ele é com você. Ele é com a sua família. Ele é na sua vida. Então, essa mulher é muito inspiradora para cada um de nós, né? Então, a experiência que nós falamos hoje aqui, né? É porque um dia também choramos, passamos, doeu também, mas estamos de posse de vitória, Glória a Deus. né? E eu creio que você também vai ter vitória, né? Reaja, seja forte. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Pode também falar, fica à vontade, irmã Ana Carla, que a senhora deseja falar. Desde já também nós queremos agradecer a nossa irmã Stephanie, né, pelo convite. Para nós Né, é tão glorioso, né? A gente está aqui falando para milhares, né, de vidas que estão, né, nos ouvindo, vão ver esses vídeos. E eu quero dizer para você, não resista o chamado de Deus. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Não é assim? A melhor coisa é a gente se render ao chamado de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou só pegar o microfone da senhora emprestado para fazer a divulgação aqui do podcast. Gente, programa hoje sobre multiplicação. Quem chegou aqui assim, meio cambaleando, achando que Deus não vai fazer, achando que não vão levar meus meninos, eu vou perder tudo. Creio que foi renovado pelo Senhor, com Glória a tantas Deus. experiências, né? Talvez não seja o teu caso algo material, seja algo espiritual, mas Deus, Ele contempla tudo. Glória a Ele Deus. multiplica, Ele chega com milagre. Bom, quero começar agradecendo aqui a Loki. Mudou o nome, tô complicada aqui. É Lockcast, né? Vamos lá. Quero começar agradecendo a Lockcast Studio. Lockcast Studio, muito obrigada por nos receber sempre tão bem. E no programa da multiplicação, o Lockcast mudou também de sala, viu? Estamos no mesmo endereço, mas Glória. estamos agora numa sala que tem uma sala de espera, um Glória. banheiro. Glória. Veja como Deus chegou chegando Oh, glória. nesse programa de multiplicação. Eu vou filmar para vocês, porque agora tem uma sala de espera, porque nossas convidadas traz também os convidados e às vezes a gente não tem onde botar os convidados. E agora os convidados têm onde esperar. Que coisa boa. Também quero agradecer a Belive que mandou. Tá vendo esse look lindo aqui que eu estou usando para a glória de Deus? Porque Deus, Ele cuida de tudo. Mandou um monte de looks para mim. Jesus, eu nem acredito. Irmão Gil, irmã Débora, muito obrigada. A Belive é uma das maiores fábricas de moda no interior do estado. Mandou look para mim. Vou estar usando hoje e também nos próximos episódios. E também mandou presente para vocês. Irmã Ana Carla, abra aí que eu quero ver esse modelo. E também para a senhora irmã Simone, abra aí que eu quero ver esse modelo. Lembrando que a Belive é uma fábrica que trabalha não só com varejo e com atacado, mas com fardamento. Viu, irmã Ana Carla? O irmão Gil pediu para avisar vocês. Amém. Irmã Ana Carla, irmã Simone, veja se vocês gostam aí da qualidade. Ai, coisa Que negócio chique, né? As mulheres de Deus vão andar assim, ó, chique. E essas cores, esses tons estão em alta. Gostaram? Gostou. Amei. Ainda vem com cinto, né, também. E eles trabalham com fardamento. Então, quando vocês forem pensar no fardamento da comissão e da união, faça pelo menos uma cotação com o irmão Gil, que ele vai dar um jeitinho, vai ajeitar. Pode ser uma blusa, pode ser um conjunto, Certo. pode ser vestido. Tem várias Ótimo. opções, vários tecidos, vários valores, tá bom? E o bom é que você não vai se aperrear com costureira, para cada uma botar uma costureira diferente, que às vezes muda o modelo, né? É. Então, numa fábrica já vem tudo pronto, ele manda os pilotos pro pessoal provar, vai dar tudo certo. Muito obrigada, viu?
Irmão Gil e irmã Débora são da nossa igreja, são bênçãos de Deus. Também quero agradecer a Bom Sweets, que mandou esses biscoitos amanteigados deliciosos pra gente, que a equipe tá aqui doidinha. Já que sobra, eles ficam tudo nervosos, eles acham o máximo. Eles querem comer, tá certo? Esses doces aqui deliciosos, ó, cada um mais gostoso que o outro. E os meninos, né, a Janine e o Lucas, eles têm tanto um cardápio de doces tradicionais a partir de R$1,40 a unidade, como também aqueles gourmets, né, que são os mais sofisticados. Tem biscoito amanteigado, tem morango do amor, tem uva do amor. A agenda deles está lotada. Por quê? Porque é bom. Quando o negócio é bom, você é crente, tá fazendo um negócio para casar. É isso mesmo. Né? Faz com amor, usa os ingredientes certos, bons. O negócio bomba. Não é? É só se Deus não quiser. Não é isso? Então, muito obrigada a vocês por chegarem aqui. Também, pelo convite. Não foi em vão. Deus Amém. colocou no meu coração, irmã Ana Carla e irmã Simone. Deus abençoe. E eu aprendi muito com essas mulheres de Deus. Amém. Posso dizer a vocês que eu cheguei nesse programa de um jeito e estou saindo de outro, renovada. Glória a Deus. E eu creio que não só eu, mas também quem está assistindo. Inclusive, deixa aí nos comentários, coloca aí nos comentários. Às vezes elas escrevem no direct, porque é algo mais profundo, não quer se expor. Mas são muitos testemunhos bonitos. E eu creio que esse trabalho aqui não é em vão. Glória Nós a temos Deus. um dono. E o dono daquela viúva é o meu e o teu dono. Amém? Amém. Então vamos terminar o programa louvando. O que é que vocês acham? Muito bom. Louvar que Deus proverá. De novo. Vamos. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Olha pra câmera. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem um socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Até a próxima, queridos. Fiquem orando por nós. O próximo episódio vai ser